Aleluia. Me alegra saber, irmãos, que existe esperança para nós. Existe esperança para mim. Esse Deus tão grande, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou na nossa vida. Esse almoço desse dia foi muito lindo. E aí, a mamãe contou algo do pastor Gerson, né? Nosso amado irmão que já está com o Senhor Jesus, que quando ele era pequeno, primeiro foi o Oceano ou foi o Onésimo, mamãe? Foi o Oceano, né? Que estava para morrer, estava bem mal. E de repente ele começou a melhorar e o Gerson começou a passar mal. E aí o papai chamou o pastor Valdomiro Souza. Lembra do pastor Valdomiro Souza? Pastor Rafael, alguns irmãos lembram, né? Da Assembleia de Deus, o Moreno. E o pastor chegou e falou assim: não precisa chorar, irmã, Jesus vai curar o menino. Mas o menino já estava morto e Jesus ressuscitou. Isso se chama o poder da ressurreição. E além do poder da ressurreição, passou os anos e o Gerson cresceu, já estava um menininho. E um dia começou a jogar umas pedras no pastor Valdomiro Souza. Estava lá na rua e tacou-lhe umas pedradas no pastor. E o pastor Valdomiro ficou bravo. E foi lá e chamou a atenção do papai e chamou a atenção da mamãe, que tinha que educar aquele menino. E quando o pastor Valdomiro foi para casa, o papai olhou para a mamãe e falou: aquele dia a gente orou para Jesus curar o menino, ressuscitar o menino, acho que eu devia ter deixado levar. E aí a mamãe ficou triste e começou a chorar. E a mamãe orou e falou: se Deus é poderoso para ressuscitar, é poderoso para transformar. Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe chegou nesta noite uma mamãe, um papai, alguém que está desesperançado do seu filho ou do seu cônjuge. E quem sabe você pensa, seria melhor que o Senhor Jesus levasse, ou por que o Senhor não levou? Se o Senhor pode levar, se o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode transformar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 3 a seguir. Amém, igreja? Amém. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Olha só, irmãos, que coisa linda que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele está escrevendo para os irmãos lá de Coríntios, e está falando assim: o Senhor Jesus, depois que Ele padeceu, Ele ressuscitou, apareceu por irmão Cefas, depois para os 11, para os 12, e depois apareceu para mais de 500 pessoas, mais de 500 irmãos. Está me acompanhando, irmãos? Que coisa gloriosa! O Senhor Jesus levanta e não vai correndo para o céu, não. Ele começa a visitar os irmãos, começa a visitar. Irmãos, a Bíblia não relata tudo, não conta tudo, mas você pode imaginar, em cada situação, em cada visita, uma experiência. Nós temos a experiência dos 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, e de repente, alguém chega junto deles, eles não sabem de onde veio, de repente tem alguém junto com eles, andando. E eles vão caminhando, essa experiência a Bíblia conta. E quando eles estão caminhando, meu amado,
já está entardecendo e eles chegam numa encruzilhada e o Senhor faz de conta que vai passar reto. E eles dizem: Senhor, fica conosco, já declina o dia, já se faz tarde. E o Senhor entra com eles na casa. E na hora de comer, quando o Senhor parte o pão, eles reconhecem pela maneira que ele partiu o pão, que era o próprio Senhor Jesus. E quando eles reconhecem o Senhor Jesus desaparece. E aí eles falam assim: porventura não nos ardia o coração? Porventura não ardia o nosso coração quando ele andava conosco? Eu pergunto para você, amado, porventura não está ardendo o teu coração nessa noite? Aleluia! Quantas experiências gloriosas! Irmãos, a história da humanidade, a história escrita e falada da raça humana se divide entre antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Existem alguns países que supostamente eles dizem que não seguem o calendário de Cristo. Mentira. Você pode ir para a China, você pode ir para a Índia, você pode ir para o Paquistão, você pode ir aonde você quiser. Nós estamos no ano 2015 do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória! Irmãos amados, não tem nada que possa provar o contrário. Todo historiador, todo estudioso que quis provar o contrário, quis provar que a Bíblia era uma mentira, terminou se convertendo, porque a história está aí para provar que Jesus viveu entre os homens, deu a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. A história está aí para provar. E a ciência também. Mas pastor, como que a ciência pode provar que Jesus Cristo viveu? Existem algumas maneiras. Eu estou estudando bastante com o diácono Fábio aí. Queremos pelo menos estudar, né, Fábio? Sobre a ciência e a palavra de Deus. Quando eles querem saber se um relato é verdadeiro, quando eles querem saber se uma história, algo que aconteceu há muito tempo, é verdadeiro, a primeira coisa que eles fazem, eles vão averiguar se a maneira como é contada a história, existe alguma máscara, se existe alguma propaganda, se existe alguma coisa querendo provar que aquilo é verdadeiro. Se uma história, quando é contada, quer provar que aquilo é verdadeiro, já é um sinal que pode não ser verdade. É igual a pessoa que quando está falando com você diz assim, ó: isso que eu te digo não minto, é verdade. Aí você já desconfia. Ele quer provar. Então, esse é um ponto. O outro ponto, que é muito importante, é que os discípulos do Senhor Jesus, eles não ganhavam nada em falar que Jesus tinha ressuscitado. Muito pelo contrário, aquele que falava, eu vi Jesus, Jesus estava com a gente lá no caminho, quem falava isso sofria perseguição, era chamado de doido, era chamado de maluco, era torturado, era abusado, era espancado, ia para a prisão, e também muitos deles morreram à espada, porque falavam que Jesus tinha ressuscitado. Você está me acompanhando? Então tudo isso começa a provar pela ciência, é a ciência que prova que isso realmente aconteceu. E outro fato é que nessa época as pessoas não criam em ressurreição. Nós vamos ler um pouquinho para frente. Mesmo dentro do povo judeu tinha pessoas que não criam. Eles criam, segundo Platão, que a alma da pessoa ia para o Egon, ia para um lugar para cima lá, mas não, até hoje não acharam esse lugar.
Outros criam que o espírito da pessoa passava de um corpo para outro, e aí aquele corpo morria. Aí nasceu o espiritismo, uma mentira grande de Satanás. Mas em ressurreição, que você que morreu vai ressuscitar e receber um corpo transformado, isso ninguém cria. Está me entendendo? Então tudo isso é prova para a ciência que aquelas pessoas só podiam estar falando a verdade. Não foi um nem dois. Além dos apóstolos, mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus, andaram com Ele, comeram com Ele, ouviram a sua palavra, porque diz que Ele falava do reino, Ele continuava falando do reino. Amém? Amém. Teologicamente, cientificamente, nós sabemos que o Senhor Jesus ressuscitou. Agora eu pergunto para você, se Jesus ressuscitou, por que eu continuo enfermo? Se Jesus ressuscitou, por que eu continuo com o bolso vaziozinho? Se Jesus ressuscitou, por que os meus negócios vão para trás? Se Jesus ressuscitou, por que o meu casamento não está dando certo? Se Jesus ressuscitou, por quê? Porque não basta, presta atenção, não basta conhecer Jesus intelectualmente. Não basta conhecer o Jesus historicamente. Jesus, Ele por si só, tem que se apresentar a você vivo. Ele tem que se apresentar a você vivo. A palavra diz assim: Ele nos amou primeiro. É Ele quem nos escolhe, os escolhidos antes da fundação do mundo. Você está me acompanhando, amado irmão? Quer ver só? Abra comigo aí, querido. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Diga comigo, se apresentou vivo. Fala mais alto. Não é estranho falar se apresentou vivo? Ele poderia ter se apresentado morto. O Senhor Jesus poderia ter se apresentado morto, com aquele corpo, presta atenção, com aquele corpo moído, dilacerado, cansado, esgotado, pelo que ele padeceu na cruz e pelos nossos pecados, mas ele se apresentou vivo. Olha só, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário, presta bem atenção, os discípulos tinham andado com Jesus? Me responde aí. Antes de Jesus se entregar na cruz do Calvário, os discípulos tinham andado com Ele ou não tinham? Quanto tempo? 3 anos andando com o Senhor Jesus. E quando o Senhor está para ser entregue lá na cruz do Calvário, os discípulos fogem todos. Pedro nega, fica de longe, nega, acontece tudo aquilo, irmãos. Está me entendendo? Porque eles conheciam o Jesus homem. Mas agora, depois que o Senhor Jesus se apresenta para eles vivo, João morre à espada e não nega Jesus. Pedro vai preso, açoitam Pedro, fala para ele, não pode mais pregar, Pedro. Pedro e João, por favor, não pregue mais, senão vocês vão apanhar de novo. Eles estão lá no cárcere, o anjo chega, tira eles, sabe o que eles fazem? Correm lá de novo para a igreja. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Aleluia! Aplauda bem forte, querido.
De manhã, quando os enviados do rei chegam lá na prisão, está todo mundo apavorado, o cárcere está fechado, os guardas estão ali, onde é que estão os homens? Chega alguém, eles estão pregando de novo, estão falando que Jesus ressuscitou de novo. Vão lá, pegam ele, laço nos dois de novo. Saíram dali, sabe para onde? Para a porta da cidade. Ei, gente, escuta só, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí eles ficaram, sabe, ousados, irmãos. Eles olharam para os sacerdotes da igreja e falaram assim: ei, aquele Jesus que vocês crucificaram, eles estavam peitudos, irmãos. Eles estavam peitudos e ousados. Aquele Jesus que vocês crucificaram, escuta só, ressuscitou. Aleluia. Pode bater, pode cortar, pode torturar, pode matar, pode fazer o que quiser, ele está vivo. E se ele está vivo, significa que se vocês nos matarem, nós vamos ressuscitar também. Você está me entendendo? Eu não sei se vocês viram a foto daquele pastor, que ele está para ser enforcado, e aparece as fotos dele ali com a cordinha aqui. Quem viu aquela foto? Ele está assim, irmão, do jeitinho que eu estou aqui, ele está lá, assim, com a corda no pescoço aqui, assim. Ele está ali, irmãos. E os algozes, o pessoal que está em volta dele, que vai matar ele, tudo sério, irmãos, com aquela touca na cabeça, aparece o olho arregalado. E ele: vão me enforcar agora, e daqui a pouco eu vou ressuscitar. Daqui a pouco eu vou ressuscitar. É lindo demais. Agora eu faço a pergunta para você: conhecer um Jesus intelectualmente ou teologicamente não resolve, querido. Para você ter essa certeza, é somente quando Jesus Cristo vivo, o Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, se apresentar para você. Coisa linda, irmãos. Coisa linda. Quem aqui tem certeza da salvação? Se tem alguém com dúvida, quer ver só? Abra comigo Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, a pessoa que não crê em Jesus de verdade, vem um vendaval, vem uma tempestade, ele larga Jesus. Mas o que crê, ele está disposto a dar a sua vida. Agora olha só que interessante: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Como que é possível, irmãos? Algo verdadeiro, algo verdadeiro. E eu sei muito bem do que eu estou falando, irmãos. Quando eu tinha 15 anos, eu desacreditei de tudo. Desacreditei de Deus, desacreditei do Espírito Santo. Desacreditei de tudo, porque eu conhecia o Cristo intelectualmente, historicamente, teologicamente. Nasci dentro de um lar onde papai já era pastor quando eu nasci, fazia tempo. E eu fui ensinado a crer teologicamente, mas não resolve. A salvação só vem quando Jesus Cristo se apresenta para você. E eu comecei a sair de casa
Comecei a andar todo errado, tocava na igreja, cantava, e a mamãe um dia me chamou e falou: Deus não está se agradando do teu caminho, filho. Eu falei: mãe, para com esse negócio de Deus. Ela regalou o olho e falou: quê? Eu falei: para com esse negócio de Deus, mãe. Eu sei que a mãe e o papai dependem da igreja para viver, mas a senhora não precisa enganar mais. Irmãos, o pastor ele é discriminado o tempo todo por aqueles que não creem em Jesus. Agora o próprio filho, né? Já pensou? Ontem nós fomos lá no Pedra Branca, o pessoal de São Bento do Sul dá uma volta naquelas bicicletas que emendam uma na outra. E a senhora que estava cuidando, ela viu alguma coisa diferente, que ela ficava o tempo todo me olhando e queria conversar e tal. E por último ela chegou, não se aguentou e veio. Ele falou: ô cara, o que tu faz? Eu falei: eu sou pastor. Ela regalou o olhão. Eu não tenho preconceito. Eu já me humanizei. Eu falei: que bom. Bom para ti. Ela: mas tu é daqueles pastores legal, né? Eu falei: não sei, pergunta para esse povo aí. Agora imagina o próprio filho dizer para a mãe: a mãe não precisa mais me enganar. Eu vou continuar tocando na igreja, porque eu sei que a mãe depende disso. Eu vou continuar lá tocando, ajudando no ministério de louvor. A senhora não precisa contar para ninguém, fica tranquila. Eu não vou contar para ninguém, para não escandalizar a mãe. Minha mãe abriu o berreiro. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela tinha um programa de rádio. Foi no programa e falou: irmãos, todas as congregações do círculo de oração, todas as irmãs em Barracão, mais de 50 congregações, ore pelo meu filho Elienay, que não crê em Deus. Pensa num povo orando, irmãos. Só eu não sabia. Os irmãos passavam por mim e olhavam, né? Olha o bichinho estranho ali. Mas um dia, lá em Rio Negrinho, uma congregação bem pequenininha, irmão, mas era pequenininho mesmo. Primeira igreja do pastor Gerson em Rio Negrinho. Um rapazinho que tem problema nas pernas, nas mãos, estava sentado e começou a falar língua estranha. De repente ele levantou e veio assim: ô Nai, posso te dar um abraço? Eu falei: pode. E quando ele me abraçou, pá, comecei a falar língua estranha. Fui batizado, irmãos. Eu tinha pedido tanto, irmãos, tinha chorado, tinha clamado, e Deus nunca tinha me batizado, e eu estava desacreditado de tudo. Mas a hora que o Espírito Santo, a hora que Jesus Cristo vivo quis se apresentar para mim, é na hora dele, ele falou: eu estou aqui, Nai. Eu ressuscitei, eu ressuscitei, eu ressuscitei. Aleluia. Aramadoma. Aleluia. Se com o coração creres, e quando a gente diz assim, quem crê, as mãos se levantam, as bocas falam aleluia, glória a Deus. Mas eu vou fazer um teste com vocês aqui, vou convidar aqui o irmão Rick, que é mais magrão. Vem cá, irmão Rick, aqui. Vira para o pastor Joab aqui, fecha o seu olhinho, não vale espiar. Vou pedir para esses dois rapazes aqui, vem cá. Fica lá embaixo. Ficam lá embaixo, lá no chão, isso. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. O senhor confia no irmão Fernando e no irmão Fábio? De olho fechado não, pastor. Oh, Jesus. Abra o olho, mas não pode olhar para trás. De olho aberto, o senhor confia?
Amém. Então pode se jogar que eles vão pegar o senhor lá embaixo. Vai, se joga, vai. Ó, agora fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Obrigado, querido. É fácil dizer que crê, mas para você ir para o céu, você precisa crer de verdade que Jesus ressuscitou. Hoje, o que está acontecendo aqui hoje é algo sobrenatural, irmão. Presta atenção, é algo sobrenatural. Dizer, eu creio que Jesus ressuscitou. Crê de verdade, porque se você não crê de verdade, a tua salvação está em risco. E olha só, se eu creio que Jesus ressuscitou, então eu creio que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu creio que os demônios saem, quando eu digo sai em nome de Jesus. Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu sou vitorioso nas minhas finanças, porque se eu creio em Jesus, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas. Não tem como eu crer numa parte da palavra de Deus. Existe algum sinal de que você crê de verdade na tua vida? Ou você ainda não viu nenhum sinal? Quer ver só? Marcos capítulo 16, eu amo esse trecho da palavra de Deus. Marcos 16, versículo 17 a seguir. Amém? E estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão a quem? E esses sinais seguirão aos pastores. E esses sinais seguirão aos missionários. E esses sinais seguirão aos teleevangelistas. Pastor, ora por mim porque eu estou doente. Pastor, ora por mim porque eu estou enfermo. Amém? Amém. Eu vou orar. Mas Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma chance de provar para você mesmo que o teu nome está escrito no livro da vida. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Eu creio de verdade. Eu tenho testemunhos para contar. Quem crê de verdade, levanta a mão. Diga assim: eu tenho testemunhos para contar. E eu quero abrir aqui o espaço para um testemunho. Quem quer vir aqui e confirmar que o seu nome está escrito no livro da vida? Levanta a mão assim. Chega aqui bem rapidinho. Bem rápido. Vamos receber a nossa irmã, essa banda aí. Tá bom, a paz do Senhor, amada igreja. Bom, eu tenho centenas de testemunhos. A minha vida já é um grande testemunho. Eu estar aqui em pé falando
já é um grande testemunho. Muitas coisas gloriosas, maravilhosas o Senhor tem feito na minha vida. Hoje não era para eu estar viva e muitas coisas ruins me aconteceram, mas o Senhor me alcançou. Quando eu era criança, eu tinha todos os motivos do mundo, a vida conspirava contra mim para que eu não existisse, mas o Senhor me alcançou. Quando eu casei, eu tive uma grande depressão, fiquei mais ou menos um ano depressiva, só querendo a morte, mas o Senhor me alcançou, o Senhor me libertou, o Senhor me deu saúde. Não precisou eu tomar um comprimido sequer por causa da depressão. Depois de uns anos eu tive um problema renal, um problema terrível, e o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou e me deu saúde. O Senhor novamente me trouxe depois de uns anos fora da sua presença, e pela sua infinita misericórdia Ele abriu os seus braços e me recebeu com todo amor e me sustentou, tem me sustentado, tem me dado vida abundante, tem me dado alegria, desejo para buscar a sua presença, tem me dado desejo para adorar infinitamente cada momento da minha vida. Quando eu abro meus olhos de madrugada, eu o adoro, eu louvo o seu santo nome, porque eu sinto a sua presença na minha vida. Ele é real para mim, eu sinto Ele perto de mim a cada minuto. Por isso eu adoro, eu louvo. E eu quero dizer para você que não sente essa presença, busque a Ele, porque Ele é vivo, Ele é real, Ele existe. Abra sua boca, clame ao Senhor, diga: Senhor, faz-te presente na minha vida, eu quero sentir a tua presença, eu quero ter uma experiência contigo. E o Senhor vai te honrar, Ele vai ter misericórdia de ti, Ele vai ter compaixão de ti, e Ele vai te alcançar. E você um dia estará aqui neste púlpito, adorando o seu nome e testemunhando e dizendo: porque o meu Senhor vive, Ele ressuscitou e um dia eu ressuscitarei com Ele. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia! Eu quero chamar aqui na frente, depois nós vamos orar mais, mas nesse momento, tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta a mão assim, se tem alguém neste lugar. Alguém que gostaria de ter uma experiência com Deus. Você que pensa, esse Jesus vivo ainda não se apresentou para mim. Você que parece que falta algo. Você vê as pessoas falando, vê as pessoas contando, e você fica: será? Você só conhece Jesus historicamente, teologicamente, e hoje Jesus está aqui. A palavra conta que o Senhor Jesus ia passando e ia uma multidão com Ele, porque onde o Senhor Jesus aparecia, meu irmão, a multidão vinha atrás dele, porque Ele era a luz, Ele era a vida, Ele é a luz, Ele é a vida. Ele tinha cura, Ele tinha restauração, Ele tinha fartura, Ele multiplicava, Ele alegrava. E o Senhor Jesus, Ele é muito, mas Ele é muito especial. E tinha um cego lá na beira do caminho. O Senhor Jesus sabia que ele estava lá. O Senhor Jesus sabia que ele estava lá. O Senhor Jesus o havia criado. O Senhor Jesus o havia feito e sabia exatamente aonde ele estava, quanto tempo, o que se passava. E mesmo assim o Senhor Jesus continuou o seu caminho. Você já tentou falar com alguém poderoso? Já tentou falar com alguém rico? Não é fácil. Não é fácil nem de conseguir o telefone da pessoa. Você vai conseguir o telefone do secretário, do parente, de alguém que diz que é amigo, e por aí vai. Mas chegar no poderoso não é fácil. Mas o Senhor Jesus, às vezes, Ele se apresenta tão facinho. Estou aqui. A única coisa que Ele não faz é forçar a entrada. A única coisa que Jesus não faz e nunca vai fazer
é forçar a fechadura. O cego teve que clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando eu conto a minha história, parece que foi tão rápido. Não, irmãos, eu clamava pelo filho de Davi desde que eu me conheço por gente, desde pequenininho. E quando na igreja o Espírito Santo se manifestava, e o grupinho de crianças, inclusive o pastor Joab, falava língua estranha, e levantava as mãozinhas e adorava, e eu olhava para ele, olhava para os outros, eu cuspia na minha mão e colocava a cuspe para dizer que eu estava chorando também, porque eu queria que Jesus também se apresentasse para mim. Quem sabe passou tantos anos, tanto tempo, você, Jesus, onde é que está Jesus? Hoje Ele quer se apresentar para você.